Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Sábado, 11 e pouquinho da manhã, estamos começando mais um Bastidor CBN e hoje recebendo um querido amigo e competentíssimo Dr. Dimas Covas, médico hematologista, e que esteve à frente do Instituto Butantan, principalmente na época da pandemia. Dr. Dimas, muito obrigado por aceitar nosso convite e pelo seu ato heróico que pagou as suas contas e dívidas com Deus na época da pandemia. Prazer é meu, Edmo. Espero que sim, hein? Espero que eu não tenha passivo. Cartão livre, né? Free até Jesus, isso vai ser quando for a hora. Oxalá. Mas, doutor Dimas, a gente vai falar de vacinas hoje e claro, para mim, o senhor é uma referência, até pela sua atuação, não só pelo o Hemocentro, mas principalmente a sua passagem pelo Instituto Butantan. E, surpreendentemente, a mim pelo menos, a gente foi pego de surpresa quando surgiu essa vacina da dengue, produzida e experimentada lá no seu Instituto Butantan. Quer dizer, então a gente tem que analisar primeiro como é que foi essa passagem dos testes, etc. e tal. Mas, de repente, o Ministério da Saúde, com a Anvisa, veio e suspendeu essa vacina, teve 2 óbitos, enfim. Queria que o senhor contasse para a gente. Veja, essa vacina ela começou a ser desenvolvida há mais de 20 anos. Né? Quando eu cheguei no Butantan, em 2017, ela ainda estava no laboratório. Né? Então nós fizemos o desenvolvimento do processo industrial, né? Construímos a fábrica, e começamos e terminamos o estudo clínico. Esse estudo clínico que estão falando aí com 11 mil pessoas, um pouco mais. Né? Então nós fizemos no período de 2017 até 2022. E, veja, a vacina foi tratada com todas as outras vacinas do Butantan com maior seriedade, com maior cuidado. Né? Tanto é que essa vacina ela foi feita uma transferência de tecnologia pela primeira vez do Brasil para os Estados Unidos. Ao contrário. Ao contrário. Quer dizer, nós licenciamos essa vacina por uma multinacional chamada MSD, que naquela época pagou um que a gente chama de upfront, né, de $100 milhões. Né, isso em 2019. Né. E o estudo clínico foi muito bem, terminou e foram publicados os resultados, foi analisado isso pela Anvisa e foi aprovado o uso. Bom, o que aconteceu? Eu também fui pego de surpresa. Né? O que aconteceu, já aconteceu com outras vacinas. Né? Se você se lembra, por exemplo, durante a pandemia, aquela vacina da AstraZeneca, ela foi suspensa nos Estados Unidos, uma situação muito assemelhada a essa. Ou seja, na hora que você leva a vacina para a população, apareceram efeitos adversos que não haviam sido identificados no estudo clínico. Né? Então isso é um alerta, né? Precisa avaliar, né? Precisa ver o que aconteceu. Né? E não quer dizer que a vacina foi a causadora direta dos óbitos, por exemplo. Né? Precisa avaliar, né? Precisa analisar em profundidade para poder, de fato, entender o que aconteceu. Né? São milhares de hipóteses, centenas de hipóteses. Né? Então, nesse momento, a Anvisa e o Ministério suspendeu de forma cautelar, né? Não teria jeito de ser diferente. Né? E agora se começa aí o processo de investigação. O senhor falou em 11 mil experiências, né? Mas esse caso, o Ministério da Saúde falou em termos de 40 e poucos casos adversos, sintomas mais leves, dores abdominais, outras consequências e até 2 óbitos. Essa foi a descrição que o Ministério da Saúde fez.
Quando a gente fala em 11 mil testes e depois vem o número 40 e pouco, 44, se não me engano, casos, parece nada, uma gota d'água no oceano. Isso é verdade. Quer dizer, se espera que as vacinas... Não, eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou aqui desprezando essas 44 pessoas ou querendo não dizer que não... Você está correto. Quer dizer, na realidade foram 500 mil doses agora aplicadas, né? Então isso, do ponto de vista percentual, é 0,00 alguma coisa. Acho que deu 0,003. Mas, enfim, isso, embora seja muito baixa a frequência, todas as vacinas têm efeito adverso, né? Seja dor no músculo, seja uma febrícula, e esses efeitos adversos são classificados de acordo com a gravidade, tá certo? Esses 42 foram considerados casos adversos graves, né? Inclusive os óbitos, né? Já tinham ocorrido casos graves durante o estudo clínico? Sim, já tinham, né? Mas nenhum óbito, né? Então a ocorrência de 2 óbitos chama atenção, né? E precisa ser avaliado. Quer dizer, precisa ser avaliado se isso foi determinado pela vacina ou não, né? Às vezes não tem relação. Você também deve se lembrar que durante a pandemia o estudo clínico da Coronavac foi suspenso durante um tempo porque houve um óbito entre os pacientes. Naquela época já se colocava muito política no meio do negócio. Não sei se eu estou adiantando o carro na frente dos bois, mas quando aconteceu aquilo, a população falava: isso é política, é governo contra a ciência, ciência contra governo. Já misturou os quesitos ali, as razões. Veja, naquela época havia a questão política, mas houve um óbito, né? Precisava ser investigado. Claro. E aí o que aconteceu? A pessoa se suicidou. Não foi causa da vacina, foi um suicídio na coorte dos pacientes que estavam sendo testados, né? Como é um óbito, um efeito grave, não, suspende aí, vamos ver o que aconteceu, né? Em poucos dias se resolveu, porque o sujeito se matou, né? Nesse caso vai ter que ser feita a mesma coisa, vai ter que se avaliar como ocorreram esses óbitos, qual foi de fato a situação, se tem relação temporal com a vacina, se não, se é um pouco mais longo, enfim, todos esses pontos terão que ser esclarecidos. Do ponto de vista do desenvolvimento da vacina, foi feito com todo o rigor, né? Com todo o cuidado, quer dizer, o processo produtivo, um processo moderno, uma fábrica nova que foi construída, né? Agora nós precisamos aguardar um pouco e entender, né? Quer dizer, a suspensão foi cautelar, foi no sentido de proteger, e saber exatamente o que aconteceu. Bom, o senhor estou com o Dr. Dimas Covas, médico, hematologista, ex-presidente do Instituto Butantan. Nós estamos falando sobre a vacina contra a dengue que foi suspensa pelo governo. Nós vamos falar de outras vacinas. Estamos falando também da Coronavac e outras vacinas que a gente usou na pandemia. Os efeitos colaterais, o senhor falou que são comuns, eles acontecem. Eu mesmo digo que eu tomo todo ano a vacina contra a gripe. Eu vou lá tomar, um ano eu tenho dorzinha no braço, outro ano eu não tenho. Acontece uma corizazinha, acontece alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que chegou e disse o seguinte: eu não tomo mais porque eu tomei a vacina e tive gripe. Enfim, esses sintomas, né? Particularmente, eles estão suscetíveis, principalmente a curto prazo, de quando você toma a vacina? Sim. Você considera efeito adverso quando a pessoa toma uma vacina e nos próximos 14 dias ela desenvolve alguma reação. Pode ser febre, dor, pode ser alergia, tá certo? Enfim, o que acontecer nesse prazo precisa ser analisado, tá? E relatado. Não quer dizer que isso seja, como eu mencionei, causa direta da aplicação da vacina. Mas para saber disso, você tem um grupo controle, né? Por isso que o estudo clínico sempre tem um grupo controle, né? Então, comparando um grupo com o outro, você fala, não, no grupo vacinado teve essas reações, no grupo controle não. Então você atribui a vacina. Então, por exemplo, você mencionou a da gripe, né? Isso é uma confusão, né? As pessoas, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Impossível, né? Porque impossível ter sido a vacina que causou isso. Porque a vacina é vírus morto. Ela não leva a um quadro de gripe. O que acontece é que, são milhares de pessoas vacinadas, uma parte dessas pessoas já está com o vírus.
né? Já está desenvolvendo a gripe. Tomou vacina? Não, eu peguei depois da vacinação. Na verdade, não é isso, né? Porque o vírus está circulando, né? Nessa época do ano, né, a incidência de gripe é muito alta, né? Então, a pessoa faz essa associação, mas cientificamente é impossível, né? E assim são outras associações, você está entendendo? Quer dizer, os estudos clínicos servem para isso, né? Para mostrar que a vacina é segura, é eficiente, né? E o que ela causa, né? Qual o efeito adverso, os efeitos adversos que ela pode causar. E a incredulidade, né? Porque aí a imprensa também, a notícia também, ela ajuda às vezes a atrapalhar, né? Ela não ajuda porque você coloca uma notícia dessa: Ministério da Saúde suspendeu a vacina contra a dengue. A vacina matou 2 pessoas e deu efeitos colaterais de outras 42 e que foram apuradas. Quer dizer, aí o cidadão do lado de cá, um pouco menos culto, eu não sei se mal informado ou não tão atencioso na informação, vacina, não tomo mais vacina, porque aí já generaliza tudo. Você veja, nós estamos vivendo desde 2015, 2016, 2017, o que a gente chama de um movimento de hesitação vacinal, ou seja, um movimento de questionamento da importância das vacinas, né? Quer dizer, é um negacionismo, de uma forma geral. E isso, no Brasil, particularmente, se acentuou muito após a pandemia. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, as coberturas vacinais no Brasil, porque o Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, né? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é exemplo. Como o sistema de saúde também, como né? o sistema de saúde, né? O Programa Nacional, ele aplica mais de 20 vacinas, tá certo? E antes de 2019, as coberturas vacinais, quer dizer, a porcentagem da população alvo que tomava a vacina, era superior a 90%, que é o que tem que se atingir. É a meta de vocês? É a meta, porque com esse percentual você protege a população, né? Depois disso, isso veio caindo, tá certo? Veio caindo consistentemente, essa queda teve a parte mais grave em 2023, e o Ministério desse governo começou a tentar recuperar as coberturas vacinais. Mas para algumas vacinas ainda não atingiu. Por exemplo, sarampo. Certo? Sarampo é uma doença da infância. Sim, uma doença da infância. Mas os adultos, quando pegam sarampo, é uma doença grave. Leva ao óbito. Certo? E nós tendo casos de sarampo aqui no Brasil. Por quê? Porque a cobertura vacinal não é elevada. Agora, na Copa, por exemplo, muitos brasileiros vão para os Estados Unidos e lá a vacina do sarampo foi descontinuada em alguns estados. Então é possível que retornem pessoas com sarampo, com o vírus do sarampo. E deixa um pouquinho lá também, né? Deixa eu só pedir para o senhor, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, nós estamos com o Dr. Dimas Covas, hematologista, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento site 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN desse sábado, recebendo essa figura inteligentíssima e muito amigo, o Dr. Dimas Covas, ex-presidente do Butantan, médico hematologista. E nós saímos do primeiro bloco, doutor, o senhor estava falando que os Estados Unidos descontinuou a vacina do sarampo, mas é possível que ao entrar tanta gente lá nos Estados Unidos, pode ser que leve e volte com esse sarampo de lá. Exatamente. Como a cobertura vacinal aqui não está elevada, é possível que a gente tenha aparecimento de casos de sarampo, né, mais frequentemente, né? E assim para outras vacinas, né? A noção que as pessoas precisam entender é que a vacina, ela não é só uma ação de proteção individual. A vacina é para proteção da comunidade.
Por isso que se fala, quando se atinge 90% das pessoas vacinadas, aquele vírus não circula mais, tá certo? Ele não consegue se multiplicar nessa população. Então você está protegendo a população. O senhor atribui isso a quê? Essa desaceleração de interesse na vacina? Bom, isso são os estudos, né, que são de mais de século, né? Isso é o chamado efeito de rebanho, né? Quer dizer, quando você protege a população, quando você tem um indivíduo infectado, ele não consegue transmitir, porque todos os que estão ao redor estão protegidos, entendeu? Então o vírus não se multiplica, ele fica naquele indivíduo e não se espalha, né? Agora, quando a vacinação está baixa, aquele indivíduo infectado tem um perto dele que não está vacinado, aquele tem um outro perto que não está vacinado, então vai esparramando, vai espalhando o vírus, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Quer dizer, quando fala assim, não, tem que vacinar as crianças, precisam ser vacinadas. Precisam, porque lá na escola, uma criança não vacinada, 2 crianças não vacinadas, 4 pessoas não, faz uma diferença enorme no aparecimento de um surto. Naquele ecossistema, naquele né? ecossistema, né? Então, essa importância da vacina, do entendimento da população de uma forma geral, vem caindo. E hoje se associa mais com coisas que são mitos, né? Quer dizer, não pode tomar vacina porque vai dar Alzheimer, não pode tomar vacina porque vai dar isso, não pode tomar vacina porque vai dar aquilo. Enfim, então criou-se esse movimento que é irracional. É irracional do ponto de vista científico, mas ele é também ideológico. Porque, por exemplo, o secretário de Saúde dos Estados Unidos, ele é contra vacinas. Quer dizer, a maior autoridade de saúde pública dos Estados Unidos é contra a vacina. Como é que chamava aquele do Trump na época da vacina, que o presidente quase matou ele? O Rockefeller. O Fauci. Não, o Anthony Fauci era o cientista. O cientista. Esse era a favor da vacina. Esse era a favor da vacina. O Trump contra. E o secretário da saúde, que é o Rockefeller, contra. Nessa gestão, eles suspenderam financiamento para desenvolvimento de vacina. Tiraram recursos do CDC, tiraram recursos do NIH. É um movimento ideológico, quer dizer, o sujeito não acredita que as vacinas têm comprovação científica por crença. Mas o DataDimas é um instituto, eu não sei se o senhor já ouviu falar do DataDimas, ele está dando aí que a queda começa meados de 19 a partir de 20. Sim. Coincide, aqui não estamos acusando ninguém, pelo amor de Deus, mas coincide com a pandemia, coincide com o incentivo negativo da vacinação, né? Aqui não quero criticar ninguém, contra, por exemplo, o governador Mário Covas, que investiu tudo na vacina, enfim, e parece que também tem um viezinho aí desincentivador da população. Não, a gente tem que ser claro, certo? No governo do Bolsonaro foi um governo contra a vacina. Todo mundo se lembra, quer dizer, não, se você tomar vacina você vai virar jacaré, tá certo? Uma autoridade, o presidente da República falando isso, quer dizer, as pessoas, como você disse, as pessoas mais simples, mas o meu presidente está falando que se eu tomar vacina eu vou virar jacaré, que negócio é esse? A mesma coisa com o isolamento social, né? É a mesma coisa. Não, isso é coisa de... Né? Isso é coisa de gente fraca, né? Eu que sou forte, por exemplo, não vou pegar esse vírus, porque isso... Então, esse negócio de máscara, isolamento social, não funciona. Toma cloroquina, né? Ou seja, é a ideologia a favor de um negacionismo científico, né? Veja, e também tem um pouco de falta de inteligência, né? Porque... o movimento a favor das vacinas, ele é necessário, né? Ele é científico. Se você vai contra, quer dizer, enfim, você vai perder essa luta. Uma hora você perde. Não foi o que aconteceu, né? E nós temos no Brasil, o senhor falou muito bem, né? Nós temos uma disponibilidade para meningite, poliomielite, sarampo, nós falamos da gripe, febre amarela, enfim, uma série de vacinas e que são muito importantes, né? A própria febre amarela é uma vacina exigida no mundo inteiro.
Não é uma questão de dengue ou de qualquer outra coisa, né? E aí o cidadão parece que só dá a impressão ou a atenção para isso quando ele vai viajar para o exterior, porque de repente se você chegar lá, pedir e você não tiver, dançou. E outras doenças, né? Eu mencionei o sarampo, mas por exemplo tem a catapora, tá certo? Antigamente era comum você ver crianças com catapora. Eu tive. Você teve, eu tive. Hoje não tem mais. Ou seja, sumiu. Sumiu por quê? Porque foi a basicamente erradicada, né? Da vacinação. Com a vacina. Né? E assim outras doenças. Né? Então, o Programa Nacional de Imunização são mais de 2 dezenas de vacinas gratuitas. Você vai no posto, né, no posto de saúde e recebe essas vacinas. Você leva a sua carteirinha, né, recebe a vacina. Isso é diferente de outros países. Né? Outros países existe programa de vacinação, não é tão amplo e muitas vezes é pago, né? As pessoas precisam pagar para receber as vacinas. Né? O Brasil não. O Brasil, o programa dentro do SUS, que é um sistema extremamente importante de saúde pública, né, prioriza a vacinação. Né? Graças a Deus. Outro dia desse eu entrei numa farmácia e olhei, tinha um banner assim na porta. Tinha pelo menos 5 vacinas contra a gripe. Se você escolher. Ali é o cardápio de vacina contra a gripe, né? Quer dizer, existem essas diferenças também, já que nós falamos da vacina contra a gripe, e quais são essas diferenças, doutor? Trivalente, polivalente, tetravalente, sei lá o que é. Bom, primeiro eu vou dar uma informação. Quer dizer, o Brasil, o Butantan, é um dos maiores produtores de vacina da gripe do mundo, certo? Quando eu estava lá, nós inauguramos uma fábrica com capacidade de produção de 140 milhões de doses da vacina da gripe por ano. O Brasil usa 85 milhões, né? Então tem capacidade para exportar. Isso tem acontecido. Essa questão da trivalente e da quadrivalente é baseada nos vírus que circulam, né? Nos diferentes tipos do vírus da gripe que circulam. Né? A trivalente, ela protege, né, os vírus que estão naquele momento, né? Naquele momento da circulação viral. Isso é determinado todo ano, quer dizer, existe uma estatística que determina para esse ano os vírus que vão circular são esses 3 aqui. Então você faz a vacina com base naqui. A quadrivalente é um vírus adicional que normalmente ele não circula, né? Ele não é a causa principal, né, da gripe no momento ali do começo do ano, que pega o nosso outono e o inverno, né? Ele dá uma proteção adicional, mas a vacina trivalente, ela é suficiente para proteger, né? E é distribuída no postinho de saúde, qualquer um que você entra lá, toma a hora que você quer, de graça, e para ter essa proteção de criança até idoso. Sim, isso é importante. A cobertura não está alta, nós estamos em campanha nesse momento, né? E ainda não atingimos a meta de vacinação, ou seja, apesar da vacina estar lá, as pessoas não estão se vacinando. E lembrando que nós estamos numa época de seca, aonde a propagação de qualquer vírus, não é só o da gripe, né? Ela é muito maior e as pessoas não se atentam para isso, né? Eu acho que se não toma vacina, deveria andar de máscara, né, doutor? Esse é um bom ponto que você falou, né? Quer dizer, nós não aprendemos muito com a pandemia. Veja, eu estava voltando de São Paulo de avião, e aí, né, o avião é um lugar ideal para transmitir. Ótimo, né? Ótimo. E aí tem uma pessoa tossindo dentro do avião, sem nenhum tipo de proteção. Eu falei, bom, ele está esparramando. À vontade, tossindo à vontade, é isso que o senhor queria dizer, né? Né? Ou seja, está espalhando o vírus no avião. Quer dizer, as pessoas que estão lá, como ele está sem máscara, né, ele está infectando outras pessoas. Né? Quando não estão, tem pessoas que não estão vacinadas, vão seguramente ficar sujeitas a ter a infecção. Então, nós não aprendemos muita coisa com a pandemia, tá certo? Em termos gerais da população. Inclusive do questionamento da importância da vacina. Essa situação com o Butantan ajuda, né? Quer dizer, ou seja, reforça essa visão negativa, né? Mas a gente tem que combater, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos chegando ao final desse programa, um bate-papo super agradável com o Dr. Dimas Covas. Essas vacinas, eu espero que vocês tenham gostado e que sigam, né? Sigam as orientações médicas, não vai no médico na hora que você estiver com dor de cabeça, com febre ou qualquer outra coisa. Vá no médico antes,
para prevenir, para pegar informação. E acredite no médico, não fica acreditando em conversas por aí, notícias vazias, essas coisas. Dr. Dimas, muito obrigado, viu, pela sua gentileza e espero contar com o senhor sempre que for possível. Prazer é meu, tá? Me chama que eu tô aqui. Pessoal, sábado que vem, 11 horas da manhã, você sabe, Bastidor CBN é o nosso programa que traz pessoas e temas importantíssimos e relevantes para você. Um abraço, até lá. Bastidor CBN. Oferecimento. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side. 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto. Onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.